Começando mais uma live surpresa agora sobre, só fixar aqui, sobre o recurso de revista na fase de execução de sentença, né? É uma série de conteúdos que eu estou produzindo. Ontem teve uma super live, Corujão, 10h30 da noite. Muita gente compareceu, foi bem bacana, quase 700 pessoas e sem a gente ter avisado, publicado nada. E nesse conteúdo aqui a gente vai falar exclusivamente do recurso de revista na fase de execução de sentença. A gente costuma brincar que a gente costuma dizer que se o advogado, né, que está começando a usar o recurso de revista conseguir subir e ter provimento de um recurso de revista, ele já tem que botar na parede, né, como uma espécie de prêmio, de medalha, porque é bacana, você está dando um up, né, na carreira. O recurso de revista na fase de execução, aí tem que ter troféu, tem que ter carreata em via pública, porque realmente é muito difícil, né? Então a gente aqui nessa live nós vamos tratar do recurso de revista na fase de execução, apenas desse assunto, tá? Se tiver outro tipo de pergunta nessa live específica eu não vou responder, porque a gente vai ficar focado nesse tema aqui e passar um pouco, né, da experiência, do que a gente tem vivenciado com o recurso de revista, mais especificamente aqui na fase de execução. Por que é difícil subir o recurso de revista, ter provimento do recurso de revista na fase de execução de sentença, né? É porque a matéria é muito restrita pela CLT, né? Apenas uma ressalva a gente tem que fazer. O recurso de revista, quando envolver execução fiscal e CNDT, que é aquela certidão negativa de débito trabalhista, né, que é um documento exigido em processos de licitação, tudo mais, essas execuções elas passam pelo crivo do recurso de revista normal. Em especial a execução fiscal, que já tinha jurisprudência do TST nesse sentido, né, o Tribunal Superior do Trabalho, desde antes da reforma trabalhista, que inseriu essa ressalva do recurso de revista na execução fiscal e na CNDT, o entendimento já era esse, porque a execução fiscal ela é uma execução de título extrajudicial, então eu tenho que dar um espaço mais largo para a parte discutir o eventual direito dela, né, exercer o direito de defesa, e por isso o recurso de revista será mais amplo. Deixa eu só ver aqui, o Luiz Madeira, um abraço, tá? Campanha firme para Fabiano Desembargador, mas é difícil, viu, amigo? Porque tem muita gente na minha frente, né? O tribunal respeita e tem as regras lá constitucionais, enfim, né? Então, assim, não quero ser antipático, já vi pergunta aí fora do assunto. Essa live é de recurso de revista na fase de execução de sentença, e só isso, né? Um assunto que interessa bastante para o nosso público aqui do perfil, que é o advogado trabalhista, né? Que está no dia a dia dos processos na Justiça do Trabalho, e, portanto, a gente vai ficar restrito aqui a esse assunto. Há outros espaços aí que a gente tira algumas dúvidas que o pessoal tem. Hoje mesmo vai ter um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal, né? O plenário do Supremo vai analisar a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, né, sobre a DIN 6363, né, que é a questão lá da passagem dos recursos, da passagem dos acordos individuais pelo sindicato, né, da MP 936, para fins de suspensão do contrato de trabalho ou redução do salário com a correspondente redução de jornada. Então, muito possivelmente, a gente, no meio lá do julgamento do STF, assim que tiver realmente
definido que será decidida essa questão hoje, imediatamente a gente vai fazer a divulgação para uma live no final da tarde, né? A depender do horário do julgamento, mas é um tema que a gente vem acompanhando, né? Eu não quero ser chato em repetir isso, mas desde o começo eu falei que o ministro Ricardo Lewandowski estava certo, que a liminar dele não era o desespero todo que muita gente interpretou, né? De que o sindicato tivesse que chancelar, tivesse que homologar o acordo individual, e desde o começo a compreensão não era essa, né? Porque se trata de uma comunicação para naturalmente abrir a negociação coletiva, né? O ministro Ricardo Lewandowski, na liminar de segunda-feira, que a gente gravou um vídeo sobre o assunto, ele foi muito feliz de dizer que, na realidade, a medida provisória não teria sentido de mandar intimar o sindicato se não fosse para abrir a negociação coletiva, né, ou mesmo homologador de acordos individuais, né? Então tranquilo, tá? Tô vendo aí, tá surgindo pergunta, eu não vou responder. A live aqui é sobre recurso de revista, então os recursos destinados ao TST, se algum advogado tiver dúvida, vamos responder aqui naturalmente. Então, por que é difícil o recurso de revista na fase de execução? É porque, de acordo com a lei, que é o parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, o recurso de revista na fase de execução de sentença só se presta a discutir matéria constitucional, né? Então, alguma violação direta e literal da Constituição Federal promovida nas decisões anteriores, no caso de um agravo de petição na fase de execução de sentença. E a súmula 266 do TST, que é uma súmula antiga, ela já fecha sobre esse assunto, né? Que a execução de sentença no processo do trabalho só admite o recurso de revista para debater questões constitucionais. E é interessante frisar que essa postura do legislador, ela está muito respaldada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem um tema de repercussão geral, que é o tema 181, que é o tema mais utilizado no TST para trancar recursos extraordinários, né? Inclusive, ontem a gente começou a dar alguns spoilers do curso, do treinamento Seja o Expert em Recurso de Revista agora, que vai ser lançado 13 ou 14 de maio, a gente vai definir a data, mas certamente é um desses 2 dias, o pessoal já está, a gente vai começar algumas campanhas, né, de anúncios, né, de rápidos, 20, 30 segundos, eu e o professor Antônio Berto explicando mais ou menos o que é esse treinamento, né? Mas o pessoal já está mandando e-mail no nosso direct para entrar na lista VIP. Esse final de semana a gente vai acertar o gerenciador de e-mail para começar a disparar as primeiras informações desse treinamento. Eu vi que está aparecendo perguntas boas aqui, o Luiz Madeira está falando da questão do pré-questionamento, vamos falar, né? Um abraço aí para o Luiz que está em Portugal, né? Então vamos tratar desse assunto. O Lucas está dizendo que o recurso de revista da reclamada serve para postergar ou protelar o andamento do processo. Tem muito disso, né? Mas a gente vai ver aqui, Lucas, que em alguns casos o recurso de revista da reclamada, da executada, ele é necessário para para eliminar, para afastar algum tipo ou de ilegalidade flagrante ou de uma situação de completa e absoluta indisciplina do tribunal. Vai, professor, mas o senhor não está falando que é só em matéria constitucional? Mas a gente vai dar umas diquinhas aqui, que a gente fala lá no treinamento do Seja Expert em Recurso de Revista agora, que na prática não é bem assim, né? Tem umas manhas que a gente usa aí para conseguir driblar essa exigência de que a matéria seja constitucional, e podem ter certeza, funciona. Funciona, e a gente ficou lá
convocado no TST quase 4 anos, né? Pudemos ver por dentro como é que funciona a análise dos recursos de revista, né? Muitas dicas que não tem em livro, né? Eu completei essa formação minha o ano passado, que eu li 30 mil decisões do TST, 30 mil mesmo, gente, não foi menos que isso, para conseguir estabelecer os filtros para montar o treinamento do Seja Expert em Recurso de Revista agora, que treinou quase 250 advogados no ano passado, entre outubro e dezembro, né? Só que o pessoal dizia que o curso ficou muito intenso, era 6, 7 horas, assim, muito cansativo, muitas informações para o advogado pegar ali, e a partir disso, 30 mil mesmo, Luiz, sem exagero. E a partir disso, né, a gente veio construindo a versão online, né, que ela foi toda reescrita, né, eu agora com o professor Antônio Humberto, participando também. O professor Antônio Humberto, ele teve uma experiência bacana agora, que ele ficou mais de 4 anos convocado no TRT da 10ª região, então sabe tudo de recurso. A gente montou esse treinamento Seja Expert em Recurso de Revista agora, pensando assim, o que o advogado precisa para ele fazer um recurso de revista eficiente, né? Porque o nosso desafio, a promessa que a gente faz para os advogados, isso a gente garante, né? Que se o advogado seguir o passo a passo, assistir todas as aulas, a gente está bolando uma série de exercícios ao final de cada módulo, né, para o advogado treinar não só algumas questões objetivas para fixar o conteúdo, mas fazer um resumo, porque o resumo é bacana, que a gente tem a percepção que se você faz um resumo e você consegue explicar a matéria para outra pessoa, é porque você aprendeu, você entronizou aquilo, né? E alguns exercícios também de redação, que a ideia é que terminar o treinamento, o advogado estará com muitos modelos prontos para ele usar no escritório dele, né? E a partir daí, né? O Aderson tá falando que um treinamento desse teria que ser uns 30 mil reais. E eu não duvido que valha, sabe, o Aderson? Porque assim, a gente percebendo o valor que a gente passa pro aluno, né? E eu tenho falado, se for o aluno pensar que vai fazer esse treinamento pensando em melhorar o recurso de revista dele, pode procurar outro curso, porque o nosso curso não é para melhorar a forma do pessoal recorrer. É um curso para transformar a advocacia de vocês. E acontece uma coisa muito louca, que isso tem sido mencionado pelo pessoal que fez a versão presencial, né? Que era uma versão muito intensa, difícil de você absorver aquele volume de informações em 6, 7 horas de aula, né? Mas o que acontece é que se eu sigo o passo a passo, uma garantia a gente dá. O advogado não vai perder o recurso dele por questões formais. Ele pode, naturalmente, não ter não subir o recurso ou mesmo não ter o provimento, porque tem situações que não tem jeito mesmo. O advogado vai, conversa, fala para o cliente. São 2 hipóteses em especial, né? A situação de que aplica a súmula 333 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula 333 é aquela que menciona que não cabe recurso de revista ou mesmo de embargos quando a decisão atacada já estiver em consonância com a iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E aí não tem jeito mesmo, né? Porque o recurso de revista, a finalidade dele é promover a unificação, a pacificação da jurisprudência trabalhista. Então, se o regional já exerceu essa missão pacificadora, não tem por que admitir a subida de um recurso de revista. É claro que o advogado tem que ficar atento para eventuais mudanças na legislação, mudanças na jurisprudência, melhor dizendo, e há determinados temas que estão absolutamente enterrados, né, estão definitivamente resolvidos, e o advogado ali com jeito, ele vai estudando a jurisprudência, né? Agora é claro que eu sei que estudar jurisprudência não é 100% fácil, né, de saber tudo,
Agora, o ideal é que quando eu for fazer o recurso ordinário, não adianta deixar para querer salvar depois no recurso de revista. Por isso, o nosso treinamento nessa versão online, 100% online, ele vai ser um completão. O aluno vai aprender a fazer o recurso ordinário da forma como deve ser feita. O recurso ordinário ele é um abre-alas para o recurso de revista. É o tipo de conteúdo que no curso presencial, por mais que a gente esforce em passar conhecimento, informações para o aluno, a gente não consegue pela redução do tempo, né? Então, nessa circunstância, é que o aluno vai aprender também a fazer um recurso ordinário, já pensando, olha, se não der certo, eu estou abrindo o caminho para o meu recurso, de revista. Então, quem faz Então, eu estava falando, a súmula 333 é um óbice difícil de driblar, e também a súmula 126, né? Quando a matéria for eminentemente fática, dificilmente vai conseguir virar o resultado no TST. A não ser que seja uma questão nova, que envolve também análise jurídica, né? Como foi o caso decidido em fevereiro agora, né? Na 5ª turma do TST, o relator foi o ministro Breno Medeiros. Foi o primeiro processo que o TST analisou o mérito da questão do vínculo empregatício com a empresa Uber, né? É claro que eu não posso falar, né? Eu recebi uma pergunta outro dia, o aluno falando assim, professor, já que a jurisprudência do TST agora é que não tem vínculo com a Uber, eu falei, pera, não é assim. Uma das 8 turmas julgou dizendo que não tem o vínculo na questão do Uber, mas tem outras 7 turmas. Então não adianta, tem que esperar um pouco para ver se a jurisprudência vai firmar nesse sentido mesmo, né? Então, a súmula 126 e a 333 é um óbice. Agora, em matéria de questão formal, se o aluno assistir todas as aulas, fazer os exercícios, a gente garante que não vai perder mais recurso de revista por questão formal. E é difícil para acompanhar, né? Porque é o que eu falo para os alunos, né? Você pode aprender o recurso de revista tanto ou mais que eu sei, claro que tem jeito, né? Eu tive um aprendizado mais rápido porque eu tive que mexer com isso durante a minha convocação, mas naturalmente você passando aí alguns meses estudando um pouco todos os dias, né? Tranquilo. Agora o que acontece é que, em geral, o advogado não tem tempo, né, para ter um aprendizado assim de meses, né? Então, o que a gente vai oferecer com esse treinamento, eu costumo brincar que o pessoal vai estar, digamos assim, comprando, não um treinamento, vai estar comprando tempo, né? Porque a gente vai reduzir o tempo, passar um pouco da experiência para que o pessoal possa estar vencendo os recursos de revista com um tempo mais reduzido, né? Então, tem situações que são difíceis da gente acompanhar, e desde que eu montei esse treinamento, eu fiz um compromisso de ter uma disciplina maior, e de setembro para cá eu li todas as decisões do TST, né? Então a gente vai, e ontem de madrugada mesmo eu já achei coisa nova aqui para a gente ir passando pro pessoal, porque volta e meia as turmas ou a própria SDI passa a discutir uma determinada matéria, e ainda que haja um resultado ali por maioria, né, eu acredito que é um tipo de conhecimento que a gente tem que colocar para o aluno, né, porque o ministro Marco Aurélio do STF, que sempre usa essa frase, né, que a minoria de hoje é a tese vencedora amanhã. Então a gente tem que precaver, né, dizendo, olha, o certo hoje é assim, mas há ministro que pensa que é desse jeito. Então vamos tentar uma forma aqui de fazer o recurso que consiga satisfazer as duas bandas do tribunal, né? E eu faço em cima de uma forma mais segura, ainda que isso dê um pouco mais de trabalho, né? Tinha que ter churrasco mesmo, né, Luiz, no escritório. Agora, uma coisa importante, né? O advogado tem que aprender a fazer e tem que aprender a ler por que trancou, né? Porque tem vezes
que o advogado vê que o recurso foi trancado por um motivo e no lugar de parar, analisar, aprender, né, com aquele revés para os próximos recursos não ser daquele jeito, ele continua fazendo da mesma forma e não tem jeito, né? Tem que aprender, né? Até eu lembro no curso presencial, eu comento a situação de uma advogada que me contou, feliz da vida, que era o primeiro recurso de revista que ela tinha ganhado, né? Eu falei, que massa, e era um recurso na fase de execução. Eu falei, que massa, olha só, parabéns, me passa o número do processo aí que eu quero dar uma lida. E eu fui ver, na verdade ela não tinha ganhado. Era uma situação que tinha 7 recorrentes, a ministra relatora pensou um recurso, um dos 7 recursos que estava arrumadinho. Eu achei até massa, porque o aluno que assinou o recurso tinha sido aluno num curso meu e o modelo que ele usou tinha frases lá que eram minhas, eram as frases do modelo que eu passava para o pessoal. Achei muito massa isso, né? Veja, querida Tereza Narras entrou aí. Tereza é juíza em São Paulo, né? Professora de vários cursos, de vez em quando dá umas aulas na Espanha, né? E é da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, muito bacana, uma craque em direito processual. Então, o recurso da advogada que comentou comigo, ele não tinha a mínima condição de ser admitido. Então a ministra usou da estratégia de verificar, olha, esse recurso aqui tá ok, né? Vou dar conhecimento, dar provimento ao recurso de revista e por arrasto, como era uma questão que envolvia uma nulidade processual na execução de sentença, não teria sentido anular aquele ponto, aquela passagem da execução só para a parte que recorreu. Então ela deu efeito extensivo aos demais. Então eu tenho que saber ler as decisões no meu processo para eu aprender o que eu posso reduzir, o que eu posso mudar aqui no meu recurso de revista para que nos próximos não tenha esse tipo de obstáculo, né? Então essa garantia de não esbarrar, não tropeçar em questão formal, a gente dá no treinamento, mas é o esforço de estar de madrugada, a hora que for, lendo tudo que sai do TST, lendo muita coisa, não tudo, mas muita coisa que sai do STF também, que é uma forma de estar preparando vocês de forma mais adequada. Então, para o pessoal que vai chegando aí, a live acho que está fixada aí, é sobre o recurso de revista na fase de execução de sentença. Nós começamos uma largada de produzir diversos conteúdos, alguns a gente vai divulgar antes do horário, outros não, como eu entrei ontem 10h30 da noite, foi uma live muito massa, tinha quase 700 pessoas, né? Hoje aqui uma live surpresa de novo, 11 horas da manhã, mas o pessoal vai ficando atento, esse horário de 10h30 da noite, 11 horas da manhã, e as lives eu não vou deixar 24 horas, as lives vão ficar aí por volta de 12 horas, e a gente tira do ar do Instagram e um ou outro conteúdo a gente vai subir para o feed do Instagram ou lá para o canal do YouTube, que é o canal Trabalho Notável, né? Que a gente está chegando em 1000 assinantes lá no canal do YouTube. A gente vai inclusive fazer uma campanha que a gente precisa chegar em 1000 assinantes lá no canal do YouTube, que a partir daí a gente vai poder transmitir as lives ao vivo também lá para o YouTube, que é um bom espaço também. Então, o Luiz é uma gentileza sem fim. O Rodolfo ganha de mim de 30, né, Luiz? O Rodolfo é o rei da live, é o rei do selfie, o Pamplona, grande amigo nosso. Então, o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo aqui de recurso de revista na fase de execução de sentença, né? Eu passo no treinamento, nesse ponto específico, que a gente tem algumas bombinhas que a gente coloca no processo, mas aí depende lá do agravo de petição, não tem como querer inovar, porque acho que foi o Luiz, inclusive, que pediu para falar do pré-questionamento, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o advogado faz o recurso ordinário
sem muita preocupação de ter esmero, de abordar todo e qualquer assunto que terá que ir para o TST, se for o caso. E aí, depois que vem o acórdão do regional, aí de duas uma. Ou a parte resolve contratar outro advogado para tentar levar o recurso de revista para o TST, e nesse momento, muito possivelmente, já era, né? Porque se o recurso ordinário não trouxe lá os temas que eu poderia levar para o TST, e não é só a questão de trazer o tema, é trazer a abordagem de forma que dê para abrir o caminho para o recurso de revista, né? Porque, vamos colocar uma situação aqui, né? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aquela situação em que o juiz resolve redirecionar a execução contra o patrimônio dos sócios da empresa. Então, o CPC institui algumas formalidades a serem observadas. Eu tenho que abrir formalmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e a reforma trabalhista trouxe o incidente para dentro da CLT. Então imagina que o juiz passou a executar os sócios sem abrir o incidente, sem abrir o IDPJ, que é uma formalidade legal necessária. Então, o sócio vai no agravo de petição reclamando: olha, tem uma ilegalidade aqui porque o juiz redirecionou a execução contra o meu patrimônio, mas eu não sou réu, não sou reclamado, eu não constei do título executivo, então teria que abrir o IDPJ. O tribunal segura essa decisão, fala: não, o juiz está certo em prol da efetividade, não há um questionamento aqui da condição de sócio, então é uma mera formalidade, não existe efetivo prejuízo processual, enfim. Então, se a abordagem do advogado no agravo de petição for só em cima dos artigos do CPC e do artigo da CLT que trata do IDPJ, ele não tem como levar o recurso de revista. Porque eu pergunto para vocês, onde na Constituição Federal está tratando de IDPJ? Não está, não tem incidente de desconsideração da personalidade jurídica na Constituição. Aliás, a Constituição sequer fala de responsabilidade trabalhista dos sócios da empresa. Então, se eu quiser levar um recurso de revista para o TST discutindo descumprimento da regra do CPC e da CLT, morreu de pronto, não sobe. O recurso não sobe, não tem nenhuma chance de subir. Então, o advogado, ele aprende lá no nosso treinamento qual que é a manha, né? Aí, o pessoal fala assim: poxa, o professor Fabiano solta conteúdo mesmo na live, nos vídeos lá do Instagram, né? Dá a impressão até que não precisa fazer o treinamento, porque a gente aprende tudo na live, nos vídeos, tal. Não é bem assim, né, gente? Eu aprendi lendo sobre esse assunto, né? E eu não me incomodo. Eu sei que no curso os alunos têm essa percepção já, né? Que o que a gente entrega aqui para vocês gratuitamente no Instagram, no YouTube, no Telegram, né? Que a gente está com quase 1.800 pessoas num grupo que tem interação com o professor, né? Uma coisa incrível. O pessoal fala: o Fabiano é louco, como é que bota 1.800 pessoas? Mas o pessoal é disciplinado, o grupo é mais para depositar os meus informativos, né? Hoje sai o próximo número, né? Então não tem bagunça, o pessoal respeita bastante o espaço de deixar vencer uma determinada discussão para entrar outra, até porque o objetivo principal do grupo não é essas informações do dia a dia. Para isso a gente tem tem alguns grupos de WhatsApp, tem vaga ainda, o pessoal pode me pedir depois lá no feed, que aí lá nos grupos do WhatsApp a discussão fica mais aberta, né? E vocês podem, né, como eu disse, a gente vai começar a passar a lista VIP, né, algumas orientações antes do lançamento, então o pessoal pode me mandar o e-mail pelo feed para já entrar na lista e começar a receber
essas informações. Então, aqui eu acho que a gente tem que oferecer conteúdo mesmo de valor para os advogados, e vocês podem ter certeza que no curso presencial, no treinamento, né, que é, digamos assim, uma versão que naturalmente é paga, né, que a gente precisa... eu costumo brincar, né, que a gente está abrindo um negócio que é de fornecer conteúdo gratuito de valor para o pessoal, e de vez em quando a gente vender alguns cursos, né, que é uma forma de manter o restante do trabalho, né? Então acaba que no treinamento a gente tem muito mais valor. Ah, que bacana, a Elaine, querida, estava lá no treinamento de São Paulo, né? Foi bem bacana mesmo. A gente esteve lá em início de dezembro, né? O meu Telegram é facinho, né? O Cristiano está perguntando, é t.me/, né? Porque esse é o endereço de todo o Telegram. E aí quem quiser ir pro informativo é t.me/Fabiano Coelho. E se quiser ir para o canal, que nós estamos com quase 1000 pessoas já, o canal tem uma pegada diferente, que é da gente postar algumas dicas diárias lá, mas é sem interação com o professor. A gente de vez em quando solta umas pesquisas lá. O canal é t.me/Fabiano Coelho e /Trabalho Notável para ir para o grupo dos informativos, né? O Cristiano está perguntando de curso presencial. Eu estou com uma cirurgia por fazer, né? Por causa da pandemia ficou adiada sem tempo certo, né? Uma cirurgia de coluna, hernia de disco grave, né? Que eu praticamente não trabalhei no tribunal esse ano ainda por conta disso. Então, por força dessa limitação minha, a gente vai restringir muito a agenda presencial, e acredito que só de julho para diante a gente possa marcar alguns treinamentos. Até lá é o 100% online, mas tem a vantagem que é um curso que faz no tempo do aluno, né? As aulas, o pessoal vai gostar bastante, né? As aulas são de 6 a 15 minutos no máximo, né? Aulas intensas, mas para a pessoa, não sei aquelas aulas de 90 minutos online, que o pessoal às vezes dá 30 minutos, dá 40 minutos, cansa, e aí perde o fio da meada, né? Porque quando a hora que for voltar a assistir, eu fico, eu assisto de novo o começo da aula, não assisto. Então o curso está sendo feito assim para vocês. É uma plataforma que a gente vai usar, que tem mobile, né? Pode ver pelo celular, pelo como chama, né? Pelo tablet e também pelo notebook, né? Então fica bem bom. A questão do valor a gente está tratando ainda com a empresa que está nos ajudando, né? A lançar esse treinamento, mas não é 30 mil, igual o Aderson brincou aí mais cedo, que seria, né? Mas vai ser um valor razoável. O pessoal vai ter muitos bônus que vão compensar demais fazer essa versão. E é coisa que eu falo, né? É o tipo de investimento que você faz na carreira, né? Que um recurso de revista que você fizer paga com muita sobra o valor do treinamento, né? Então, voltando lá ao que a gente estava falando sobre a questão do recurso de revista na fase de execução de sentença, né? Eu estava falando para vocês que é só por matéria constitucional, e o exemplo que eu quis dar foi do IDPJ. Então, qual a situação que eu posso criar para abrir a possibilidade do recurso de revista? A gente vai ter um evento, viu, Aderson, entre 13 ou 14 de maio, para fazer o lançamento, e no lançamento, que vai ser uma aula pelo YouTube, vai poder parcelar, Tereza. É uma plataforma que você paga no cartão de crédito em até 12 vezes, né, que não tem para não ficar bem pesado. Eu garanto assim que pelo valor que é gerado nesse curso e pelos bônus que a gente vai dar, as pessoas vão ter a percepção
que só pelo bônus, e não é bônus de qualquer coisa, né, gente? Bônus igual eu tenho visto aí por aí, às vezes o pessoal dá bônus de PDF de um assunto que o advogado quase nunca vai utilizar. A gente está preparando, esse final de semana a gente deve fazer aqui para soltar um PDF que só o PDF que esse sim vai ser gratuito, um PDF para divulgar o curso. O pessoal vai ficar impressionado com o valor que a gente vai gerar, eu e o professor Antônio Humberto, com esse PDF gratuito. E lá no treinamento a gente separou alguns bônus que são realmente incríveis. O pessoal vai ter a percepção que se for levar em consideração só os bônus, né, valeria muito mais do que o valor que o pessoal vai pagar pelo treinamento em si. Então, no agravo de petição, quando eu estiver discutindo essa questão do IDPJ, eu abro lá a minha caixa de ferramentas, digamos assim. Então, o que eu vou levar no agravo de petição? Não vou eu vou reclamar para o tribunal que o juiz não fez o IDPJ, que tinha que ter feito o IDPJ, que o juiz afrontou, inclusive, a instrução normativa 39 do TST, porque o TST, quando veio o CPC, na instrução normativa 39, o TST afirmou que o IDPJ era obrigatório já a partir do CPC, e mais ainda agora que tem regra específica na CLT. Então, o que o advogado, a advogada vai fazer? No agravo de petição, eu vou falar lá quais são os itens que foram violados. E de preferência, isso a gente ensina tanto no recurso de revista quanto no recurso ordinário, eu separar direitinho por capítulo, né? Cada dispositivo da Constituição ou da lei ordinária que eu for alegar que foi afrontado, eu vou abrir um capítulo próprio. Porque se eu misturar tudo ali, um assunto com outro, tudo no mesmo, ainda que o assunto seja o mesmo, né? É um capítulo, um tópico para cada violação que eu acredito que tenha ocorrido. Se eu fizer tudo misturado, o regional, o desembargador, vai devolver para vocês um acórdão tudo misturado também. E aí pode ser que tenha faltado a abordagem lá do dispositivo constitucional que vocês vão colocar para poder tentar subir o recurso de revista depois. E aí vai ficar aquele drama de tentar entrar com embargo de declaração, porque não foi analisada aquela questão. Então, se eu deixo tudo separadinho por tópico, não tem desculpa para o desembargador dar aquela resposta no ED, aquela resposta genérica, né? Que os embargos de declaração não se prestam a estabelecer um diálogo da parte com o órgão judicial. Tenho certeza que muitos de vocês já receberam decisões de embargo com esse tipo de abordagem, né? Dizendo que no todo a matéria foi abordada. Então é um tópico para cada questão jurídica. E lá no recurso de revista depois é um tópico para cada questão jurídica, se quiser fazer um recurso mais eficiente, né? Então, nessa circunstância, o que eu vou fazer? É IDPJ, eu abro um tópico. Princípio da legalidade que foi afrontado. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei que defina. Então, como existe o IDPJ como etapa prévia obrigatória para atacar o patrimônio dos sócios numa execução de sentença trabalhista, o princípio da legalidade foi afrontada, porque o juiz, sem observar essa regra legal, esse pressuposto legal, ele está investindo contra o patrimônio da empresa. Aí, quem fizer lá o nosso treinamento, que vai estar embutido, é um brinde, é um dos bônus do Seja Expert em Recurso de Revista agora, vai ter lá um módulo só sobre recurso extraordinário, né? E o recurso extraordinário trabalhista, com exceção do depósito recursal, é igualzinho lá do campo penal, do campo civil. Então vocês vão sair, na verdade, experts em recurso extraordinário também, né? Então no recurso extraordinário, eu não vou conseguir levar essa matéria para o STF, porque o STF fala que não há afronta do princípio da legalidade
quando, para se concluir que a legalidade foi afrontada, eu preciso analisar a legislação infraconstitucional. Então é o caso, eu estou dizendo que a legalidade não foi observada porque os dispositivos da CLT e do CPC, eles não foram observados pelo juiz de primeiro grau. Então, se o TRT chancela essa matéria, para o STF não tem legalidade aqui, mas para o TST tem. Justamente porque, como o recurso de revista na fase de execução de sentença é muito restrito no processo do trabalho, os ministros do TST, eles acabam que eles têm uma tendência a alargar o campo da violação direta e literal da Constituição, justamente para fazer valer a jurisprudência do próprio TST, para fazer valer as instruções normativas. Então, se vocês me perguntarem, nesse exemplo que eu dei, o princípio da legalidade foi afrontado? Não, eu não tenho dúvida que não foi afrontado. Mas para ir para o recurso de revista, eu vou defender com unhas e dentes que houve sim a afronta do princípio da legalidade. Então é o primeiro dos itens que eu posso colocar no meu agravo de petição. Gente, imagina só esses 40 minutinhos aqui da live, para alguns que estão assistindo, eu tenho certeza que o valor é muito alto, né? Vocês só pegarem essa informação que a gente está passando aqui para vocês, isso vale ouro, porque não tem livro que ensina isso para vocês. De como, você vai ler lá no livro, não, só tem recurso de revista quando tiver afronta à Constituição. Agora esse detalhamento, como é que você dribla essa regra da CLT, botando a jurisprudência do TST embaixo do braço para falar, ó, é assim mesmo, né? Então, a gente passa aqui sem medo de entregar conteúdo, porque o pessoal pode ter certeza que lá no treinamento é muito mais valioso, né, o que a gente vai entregar para o pessoal. Grande abraço para o professor Klaus, que está entrando aí. Fizemos uma live bacana lá pela página do escritório dele semana passada. Precisamos marcar uma live, viu, professor Klaus, de direito tributário, que eu quero entender essa história de medida provisória extinguindo o PIS, que está regulamentado numa lei complementar, né? Eu que sou trabalhista, eu estou precisando de um tributarista para me ensinar esse tipo de coisa, porque isso aí eu não aprendi, não. Que foi a medida provisória 945, é a mesma lá do saque do FGTS, R$1.045. Então, outro item que está no kit, né, que está no nosso kit da caixa de ferramenta para preparar o recurso de revista, né, seria, inclusive, Maria, né, Rodrigues, está falando aí, e o pré-questionamento exato, o que eu estou ensinando aqui, Maria, o pessoal que está chegando agora na live, né, que vai acabar, acho que daqui uns 15 minutinhos já, né, a gente está bem adiantado, eu vou correr um pouquinho mais agora. O que a gente estava passando, Maria, aqui no treinamento Seja Expert em Recurso de Revista agora, a gente ensina o recurso ordinário, o agravo de petição também, né? Porque não há como você entrar com recurso de revista sem ter pré-questionado as matérias. Então, o que a gente está dizendo, Mário, o pessoal que chegou agora, o que eu estou passando para o pessoal aqui não é o que tem que vir no recurso de revista, é o que tem que vir no agravo de petição, para preparar terreno para o recurso de revista, se for o caso. Então, legalidade. Segundo, devido processo legal, né? O devido processo legal, que é inclusive o tema de estudo do meu doutorado, né? Que eu abri um pouco mais, é devido processo convencional para mim, né? Que é tirando, obedecer às regras de tratados internacionais de direitos humanos, né? Então, nessa circunstância, vocês vão alegar devido processo legal também. Devido processo legal, por quê? Eu estou sofrendo, o meu cliente está sofrendo uma execução sem que sejam aplicadas as regras, o procedimento legalmente estabelecido, né? Então, se eu não fiz IDPJ, além de violar a própria regra do IDPJ, eu estou violando também a regra da Constituição,
que estabelece o devido processo legal, e aí viria a terceira, né? Contraditória e ampla defesa, né? Que também está embutido, de certa forma, no devido processo legal. Eu vou alegar isso no meu agravo de petição e vou ficar em cima, porque se o acórdão regional não se pronunciar sobre esse tipo de matéria, eu tenho que entrar com embargos de declaração para fins de pré-questionamento, para eu poder reiterar a matéria depois no recurso de revista. Um quarto fundamento, eu vou alegar também violação ao direito de propriedade, né? Aí vocês devem estar pensando, aí o professor, tem uma expressão aqui em Goiás, quem não é daqui, né? O pessoal fala assim, quando tem uma questão bem exagerada, aí o professor pulou o corguinho de ré, né? Que seria você pular um córrego de costas, né? Uma coisa difícil, impossível de fazer. Como é que a violação direta e literal, por meio de invocar direito da propriedade, isso não tem nada a ver. IDPJ não está na Constituição, mas o TST aceita o recurso de revista por violação ao direito de propriedade, que está lá no artigo 5º. Então é outro item que vocês vão constar lá no agravo de petição de vocês, que é uma forma de abrir caminho para interpor depois o recurso de revista. E o que a gente tem visto é que se realmente o Tribunal Regional do Trabalho, que proferiu aquele acórdão regional, ele não está cumprindo a jurisprudência do TST, há uma tendência forte do TST mitigar essa percepção do que é uma violação direta e literal, ou daquilo que é uma questão meramente reflexa, né? Então, nesse tipo de situação, há vários casos, né? Até a Elaine falou aí da nossa apostila que a gente entrega na versão presencial do curso, né? Essa apostila ela não é igual de um curso para o outro. Teve situação, inclusive, eu posso citar aqui, nos dias 24 e 25 de outubro. No dia 24, o treinamento foi na cidade de Lusiânia, a 50, 60 quilômetros de Brasília. A apostila era uma. No dia 25 de outubro, para o pessoal que fez o treinamento em Brasília, a apostila já era outra, com várias decisões que o Tribunal Superior do Trabalho tinha publicado no dia 25. Né? Então, a gente sempre faz esse mapeamento para o aluno ter a certeza de que não está... que está recebendo o material que é realmente o material mais novo que poderia se ter. Né? Aí o pessoal vai perguntar assim, poxa, professor, então o 100% online não vai ser tão bom quanto a isso, porque a gente vai receber um material que fica estático ali. Né? Não, gente, já que está no dia do spoiler hoje, né, a gente soltando algumas questões aqui, o treinamento 100% online, a gente vai estar ofertando para o pessoal, o acesso é por um ano, né? Então a gente vai ter 11 aulas ao vivo, uma aula mensal ao vivo pelo Zoom, e essas aulas naturalmente vão ser gravadas para quem não puder assistir no dia. Então nessa aula mensal, eu e o professor Antônio Berto, a gente vai estar passando o que teve de mais novo na jurisprudência daqueles dias ali, que é uma forma também de vocês não ficarem só com as aulas, né? Aí o pessoal pode pensar assim, mas tem gente falando em uma nova reforma trabalhista, né? Eu fico com receio de repente fazer um investimento desse e algumas aulas perderem, né, o sentido, porque a lei mudou, a jurisprudência mudou. O pessoal não precisa preocupar que a gente dá garantia também, enquanto tiver no prazo do acesso que foi adquirido, todas as aulas que porventura tenham sido impactadas por uma mudança na jurisprudência ou por uma mudança na lei, as aulas serão regravadas e o aluno que tiver na turma em andamento, ele vai ter acesso. Não é aquela coisa de ficar assim, não, a turma
que está correndo, a aula é essa aí. Quando a gente gravou a aula, era o direito, era a jurisprudência que estava valendo. Não, aqui o que a gente tem colocado é isso, né? O pessoal às vezes até pode pensar, nossa, é bom demais para ser verdade. Mas é verdade, né? Porque é o tipo de situação que eu, professor Antônio Humberto, também professa esse entendimento, né? Ou a gente faz uma coisa que realmente é bacana, completa, da gente estar conseguindo entregar a expectativa que gera no aluno, ou não faz, né? Então, a Eleusa está até lembrando, um abraço, fizemos uma live junto semana passada, que precisa saber o antes e depois, né? Então, não é simplesmente trocar a aula, né? Dizer, olha, era assim, agora é de tal forma, porque por um bom tempo vocês ainda precisam de fazer recurso, entregar memoriais de processos que estão em andamento e foram julgados na perspectiva da legislação antiga, né? A gente vai fazer um evento, tem a pergunta aí da data das inscrições, a gente vai fazer um evento, eu e o professor Antônio Humberto, vai ser no dia 13 ou 14 de maio, né? Isso vai ser bem divulgado, e no evento a gente estará abrindo as inscrições. Tem uma lista VIP que nesse final de semana a gente começa a mandar os primeiros e-mails, né, de fazer contato, passar inclusive alguns materiais, o pessoal já ficar habituado ao que vai ser entregue nesse treinamento, né? E é bom estar nessa lista porque como o curso envolve muito trabalho para os professores, a gente vai ter uma certa limitação do número de vagas. Então a gente está apostando que as matrículas devem abrir nesse dia 13 ou 14 de maio, e eu acredito que vai ser uns 2, 3 dias, 4 dias no máximo de inscrição, e a gente vai já fechar. Até porque eu não posso, de jeito nenhum, se eu falar isso aqui, o evento do dia 13 perde o sentido, né? Mas a gente preparou um bônus espetacular que o pessoal não vai acreditar para quem fizer a inscrição nas primeiras 24 horas de abertura. Vai ter o link, Cristiana, a inscrição vai ser pelo próprio site, pela plataforma do Hotmart, que é uma plataforma bem segura, a gente pesquisou bastante, é a maior hoje do mercado do Brasil, né? E ela é bacana porque a gente não precisa preocupar nada com o site, eles estão acostumados a fazer inscrição de lançamento assim, que possa ter muita... Porque se a gente fizer, por exemplo, de passar para o pessoal aqueles links de pagar pelo PagSeguro, por exemplo, né? Muita gente reclama que o PagSeguro, às vezes, ele interpreta que está tendo algum problema com várias inscrições no mesmo valor num tempo curto, né? Então, quem tiver interesse pode mandar o seu e-mail em direct, né, que a gente coloca nessa lista VIP, que vai ter acesso às informações antes de todo mundo, né? E com isso fica mais fácil conseguir a vaga, né? E como são poucas vagas e vai gerar muito trabalho para os professores, né? Esse curso a gente não sabe quando vai lançar uma nova turma. A ideia é ser mais ou menos duas turmas por ano, não deve ser muito mais, 3 no máximo, por conta da necessidade de dar atendimento para o aluno. Então eu falei aqui para vocês, no agravo de petição, então, o tema não é constitucional, mas eu forço, é uma forçação, né, gente? Eu forço nesses argumentos de princípio da legalidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal e direito de propriedade, né? São matérias que eu posso alegar no recurso de revista. Para vocês terem uma ideia de como o TST faz valer a sua jurisprudência no agravo de petição, no recurso de revista na fase de execução de sentença, eu dou 2 exemplos aqui que é um reencontro do TST com a sua própria jurisprudência. O TST afirma determinadas situações e depois ele tem dificuldade de sustentar, né? Igual estou vendo aí
acompanhando o Bruno, né? O Bruno passou uma boa temporada da carreira na advocacia recente fazendo recurso de revista, né? E aprendeu muita coisa. O Bruno é um expert, né? Como a gente costuma dizer. Então, o que ocorre? Né? Para vocês terem aqui 2 exemplos, já indo para o fim da live, de como é a abordagem que o TST faz acerca dessa questão. Então, prescrição intercorrente. Eu pergunto para vocês onde é que está a prescrição intercorrente na Constituição Federal, porque na minha não está. O Supremo Tribunal Federal tem N decisões dizendo que não é constitucional a discussão sobre prescrição intercorrente. É uma questão da legislação infraconstitucional, pois o TST achou um jeito de enquadrar a prescrição intercorrente no artigo da Constituição Federal. E no artigo dos mais inusitados, e por isso eu até não só falo, como escrevi isso num artigo, num livro da LTR que eu coordenei com o ministro Cláudio Brandão, do TST. É um livro sobre princípios do processo eletrônico, né? Então, até foi bacana, eu conto para o pessoal a forma como eu escrevi esse artigo, né? Que eu escrevi sobre um determinado princípio que é fundamentado na filosofia de um autor, de um filósofo francês, que não tem nada a ver com direito processual, que é a obra que gerou lá a trilogia do Matrix, né? Então eu tirei um fim de semana, na sexta-feira eu li o livro do professor e no sábado e domingo eu fiquei lá, invernado, fazendo uma maratona, assistindo a trilogia do Matrix. E aí no domingo à noite eu falei, não, agora eu estou pronto para escrever esse artigo. E no artigo eu falo que o advogado, se for comparar ele com personagens do cinema, a figura mais próxima do advogado é o herói lá da Matrix, né? Que para quem assistiu algum dos filmes ou todos, vai se lembrar que o filme é uma agonia só, porque é o filme inteiro, basicamente, né? Situações de risco em que eles têm lá que precisa de uma linha telefônica, de um veículo de passagem, né? Para sair daquele mundo e voltar para a Matrix. E o advogado faz isso. Tem hora que todas as portas estão fechadas para o cliente e o advogado, ele é o herói lá que vai achar um jeito de abrir uma brecha para passar a pretensão do cliente. Então, com a prescrição intercorrente aconteceu isso, porque o TST tem a súmula 114, que fala que não cabe prescrição intercorrente no processo do trabalho. Mas não cabe recurso de revista por violação de súmula, né? Então, criou-se um problema, porque não adianta o advogado do reclamante que teve uma prescrição intercorrente declarada contra si, querer entrar com recurso de revista invocando a afronta à súmula 114, que o recurso não sobe, porque é só por matéria constitucional. E aí os advogados que são ninja, que são faixa preta, né, que descobrem, então, que criam teses em favor do cliente, os advogados começaram a alegar nos recursos de revista de reclamante que havia ofensa à coisa julgada, porque se o juiz declara a prescrição intercorrente, o juiz está esvaziando o conteúdo, o sentido material da coisa julgada, porque não está encerrando o processo sem proceder à efetiva execução. Ora, gente, isso afronta reflexa, mas o TST entendeu que é questão de coisa julgada, então fica a dica. Agora, com a reforma trabalhista, está até engraçado, que a reforma trabalhista prevê prescrição intercorrente no processo do trabalho, e aí o TST fala que para os casos anteriores à reforma trabalhista, a prescrição intercorrente ofende a Constituição, para os casos novos, não. A live vai ser derrubada até às 4, 5 da tarde.